Thank you very much. Oi, gente, tudo bacana? Vamos imaginar uma coisa. Você pega a voz, você pega um som, veja bem, passa esse som, essa voz, para um transmissor sem fio. Ó, esse som, essa voz, ele vai ser convertido em sinais elétricos. Esses sinais elétricos são modulados em ondas eletromagnéticas de alta frequência e assim podem ser transmitidos pelo ar. Imaginar isso nos dias de hoje, bacana, é viável, mas conceber isso em 1899, aliás, 16 de julho de 1899, é muito mais difícil, né? E outra coisa muito bacana, quem fez isso foi o padre Roberto Landel de Moura, o padre Landel de Moura, gaúcho de Porto Alegre. Ele inventou o rádio. E nós estamos em Itu. E por que nós estamos em Itu? Você saberá porque aqui em nosso canal, no seu canal, Demétrio Broca. Antes de iniciarmos aqui, porque eu estou encantado com o lugar. E você acompanhará comigo, são várias frases aqui, mas eu estou vendo uma lá. No mundo nada é impossível se a pessoa tem fé, esperança e caridade. É outra das inúmeras frases do padre Roberto Landel de Moura. E Paz Bela está nos recebendo aqui de uma forma extremamente carinhosa, uma gratidão, não só por você estar aqui dedicando o seu tempo a nós, a você, mas o trabalho que você, encabeçado pelo teu filho, o Silvio, fizeram. É um presente para o Brasil, não só para Itu. Por que o memorial está em Itu? Está em Itu. Aliás, existe uma razão. Porque, primeiramente, eu precisaria falar para vocês que o padre Landel é tio-avô do meu marido. Tio-avô do meu marido. E tio-bisavô do meu filho, que idealizou e organizou tudo isso. E o irmão do padre, o Edmundo, que é avô do meu marido, veio com os seus familiares morar em Itu. Então, a razão de ser Itu é que o irmão do padre veio com a família morar em Itu. Então, meu marido, por exemplo, morou aqui em Itu. E Itu foi praticamente a infância do meu filho, a viver aqui em Itu. Então, tinha essas razões todas. E olha, nós estamos falando aqui desses ancestrais, do próprio padre, 1800, 1900. É algo muito longevo e muito distante pela construção, e você saberá por que eu estou dizendo isso, de todos os inventos e todos os intentos do padre Landel. Porque assim, há uma série de divergências e uma construção histórica desvalorizada por tudo que o padre inventou, em termos de Brasil, em termos de patentes. E vocês resgatam isso. Então, o memorial é também uma forma de restabelecer o resgate de o reconhecimento do padre. O padre inventou o rádio. Há estudos dele, há aí as patentes de fibra ótica, a televisão, o celular. O padre foi um visionário que muito à frente do seu tempo. De vanguarda. Muito. Muito. E
Nós estamos falando de um período da história, Isbela, muito cheio de preconceitos, ele sendo padre, cientista, misturou-se muito disso, Como né? é que a ciência e a religião, naquela época, talvez tivesse muita dificuldade em caminharem juntas, a ciência e a religião. Então, eu penso que sofreu muito preconceito, principalmente da sua descoberta, ele descobrindo o rádio. Era um aparelhozinho que ele ouvia vozes, falava. Imagina, na época, a população ver um aparelho que falava, que tinha vozes. Só podia imaginar que ele estava falando com alma do outro mundo, com demônio. Ele foi chamado de bruxo. Ele gostava tanto da ciência, acho que teologia para ele foi um encanto também, mas por que ele optou por padre? Ele tinha um irmão que era padre e foi para a Itália. E ele, o irmão na Itália, ele foi também para a Itália para estudar, para fazer teologia, para estudar. Então, pode até ser, eu não tenho certeza disso, que por influência do irmão, ele foi também. Mas eu, particularmente, também acho que, além disso, ele foi também porque o centro cultural científico era na Europa naquela época, não era em Porto Alegre, não era no Brasil. E lá ele teve chance de estudar física, química, de fazer estudos avançados. E era uma coisa que ele queria. Aliás, tem uma frase dele: eu quero mostrar ao mundo que a Igreja Católica não é inimiga da ciência e do progresso humano. Então ele tinha isso como um foco de mostrar para o mundo que podia caminhar junto ciência e religião. E essa coisa de mexer, é outra coisa que eu fiquei encantado. O padre Landel, ele sempre foi encantado por ondas eletromagnéticas, hertz. Mas isso criança ainda, né? Novinho, com 10 anos. Aliás, ele criança, ele já mostrou interesse. Ele descobriu produtos que evitavam a cárie. Ele fez autópsia de um gato. Ele fez estudos incríveis quando criança. Então ele já tinha essa predisposição voltado a estudo, a ciência, a pesquisa, a estudar. E ele, até por uma questão também de a igreja ficar com essa coisa de ouve vozes, trabalha numa caixinha com vozes, coisa de bruxo, de diabo, ele andou muito em paróquias distintas também, né? Talvez até por esses problemas todos que a comunidade onde ele morava não gostava, tinha algum preconceito, ele foi mudando de paróquia, ele mudou muito de cidade. Inclusive em Campinas, o laboratório dele foi todo destruído pela comunidade. Então arrebentaram tudo, ele teve que reconstruir o laboratório dele. E naquela época não tinha peças prontas, parafuso e outras coisas. Ele construía peça por peça. Inclusive, tem umas particularidades que ele não deixava ninguém limpar o quarto dele, porque o pessoal era muito curioso e queria ver o que tinha no quarto. Ele não deixava, era ele que limpava o quarto e trancava o quarto. Então ele era tido como um maluco. Um maluco. E uma pena, porque quando ele... E a gente falará um pouco disso, são 3 patentes que ele tem, que ele teve que ir para os Estados Unidos para patentear. Ele não recebeu apoio aqui. Não? Porque quando você inventa alguma coisa, quando se projeta alguma coisa, precisa de investimento. Lógico. E aqui no Brasil ele não teve isso. Nem para pesquisar, nem para o trabalho de pesquisa ele teve apoio. Tanto é que essa coisa de foi o padre Landel quem inventou o rádio. Não, foi o Marconi, italiano, que inventou.
E tem outra, o Marconi, além de rico, o padre Landel não era rico. Aham. O Marconi, além de rico, ele tinha uma equipe para trabalhar com ele de alto nível. O padre Landel era sozinho, não tinha equipe. O Marconi teve ajuda da Inglaterra, teve ajuda de poderosos. Então, existe uma grande diferença entre os diversos experimentos. E o Marconi foi telégrafo, não foi a voz humana. Uhum. A primeira voz humana foi do Landel de Moura. Não adianta comparar. Estúdio. Muito mais qualidade no seu rádio. Me corrija se eu estiver errado. 14 de julho de 1899. Ela está procurando a data lá, mas é isso mesmo. A data. Porque um gancho legal aqui. Nós temos 16 de julho 16 de 1899. Olha isso. É hoje. Hoje. É hoje. Nós estamos gravando. Que coincidência, Meu gente. Deus do Até céu. arrepiei. Hoje é 16 de julho. Você vai ver isso depois do dia 16. 16 de julho de 1899, o jornal O Estado de São Paulo publicou notícias sobre a experiência do padre Landel, sem fio, e os equipamentos construídos por ele próprio, por ele mesmo. Foi no dia, muita coincidência ser hoje, né? Pois, 16 de julho de 1899. Então, e olha só que coisa, né? Que pontuação. 127 anos? É? Porque no 16 de julho de 2026 estamos nós aqui falando dessa primeira transmissão radiofônica que o padre Roberto Landel de Moura fez. Do Colégio Santana à Paulista. A Paulista, a Avenida Paulista. E ele dizia que essa voz humana podia chegar a infinitamente distante, até em outros planetas, ele achava. Imagina falar isso naquela época. Naquela época. Não, então, por isso que achavam que era impossível isso acontecer. E hoje nós conseguimos, né? O homem foi para a Lua e nós ouvimos daqui ele falando sobre a Lua, chegando lá e tudo mais. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Agora, a gente deve também aos pesquisadores do padre de terem ido a campo pesquisar tudo isso. Muito, é verdade. Porque, por exemplo, um grande biólogo do padre é o Hamilton de Almeida. Ele escreveu diversos livros sobre o padre, porque tem muita gente que não sabe nem que existe a patente. Então, vamos falar de cronologia, porque já que essa coincidência... 16 de hoje, julho. 16 de julho de 2026, o memorial é em Itu. O endereço está passando aí para ti. No dia 25 de julho, será inaugurado o memorial. Então é um espaço aberto para que você venha e conheça. Isabela, mais uma vez, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela doação da energia, plagiando o padre Landel, da vibração eletromagnética de vocês, e oferecer esse espaço, esse memorial para nós. Dona Regina Lonardi, gratidão pelo convite, por passar essas informações para a gente. A Regina Lonardi, ela é assessora de imprensa do Ituanos. Segue aí, está aí o endereço do site dela, um conhecidíssimo site de notícias aqui de Itu. Então tudo gente nossa aqui, graças a Deus. Parabéns. E eu que agradeço a presença de vocês e que, juntamente com a gente, ajude a divulgar toda essa história do padre Landel, né? Nossa. Então vocês também vão conseguir
a fazer aquilo que nós desejamos, que mais gente conheça a história do Padre Landel. Com certeza. E que venham até aqui, Rua Floriano Peixoto, 160, Itu, centro de Itu. São Paulo, Brasil. Faremos isso com muito orgulho, honra, dignidade e alegria. Muito bom, obrigado, viu? Tá ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Bom, hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração, como você acompanha aí, mas, primeiro, uma gratidão imensa, mas uma gratidão gigante para você, para tua mãe, para o Padre Roberto, porque a extensão do trabalho que ele fez, das descobertas que ele concebeu, e essa ação de vocês em memoriar os feitos do padre em Itu é uma consagração. Sim. Então, o passo a passo que você, principalmente dentro da intelectualidade disso tudo aqui, só você sabe também, né? Como é que foi? Foi um processo longo. Né? Primeiramente, depois que eu li o último livro do Hamilton Almeida, eu fiquei muito chocado realmente com tudo que o padre tinha feito, que até eu não sabia o que era. E, em função disso, decidimos criar o site landeldemoura.org, onde todas as informações primárias de biógrafos e dos manuscritos que estão em Porto Alegre, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, foi colocado no site. O feedback foi tão positivo que decidimos criar um espaço físico, um memorial, Landel de Moura. E foi em Itu, porque o irmão do padre, os descendentes dele, Edmundo, vieram para Itu, aqui se estabeleceram. E para mim é muito especial, porque a casa ao lado do memorial, foi onde viveu os meus avós, a minha mãe. E eu tenho uma relação muito forte com Itu também, em função dos meus avós. E passei parte da minha infância e adolescência aqui em Itu. Então, é um momento muito especial e estamos todos emocionados com isso. Não tem como não estar. Aliás, a casa da tua avó, da tua mãe, a gente passa aqui na frente. Quem não conhece a Rua Floriano Peixoto e a casa, ela é uma casa de boneca. É uma casa de... foge completamente o dia a dia de hoje, né? Tudo muito... Ela é romântica, ela tem florzinha, ela tem um arco na frente. É uma casa que tem tudo a ver, acho que a energia, a vibração das ondas eletromagnéticas. É isso, as vibrações. Contribuem para isso. Contribuem, realmente. E o que eu ouço dizer é que essa casa foram construída por alemães, e o que dizem é que ela tinha rodinha. Por isso que ela está afastada, porque eles podiam colocar para frente e para trás. É o que dizem, né? Então eu não sei se é, mas é muito especial. Coisa de alemão. Uma história e uma concepção muito feliz é essa cronologia que você permitiu quando desenvolveu a ideia. Porque a gente tem praticamente os passos, né, vividos pelo padre. Exato, essa foi a ideia. Esse memorial, esse espaço cultural é inédito no interior paulista, porque desde o planejamento, desde o início, ele foi concebido por ser bilíngue, multissensorial e inclusivo para todos. E acessibilidade física, visual, auditiva e cognitiva. E justamente essa linha do tempo é cognitiva de alguma forma que as pessoas podem visualizar facilmente a trajetória da vida dele. O Padre Roberto Landel de Moura, nascido em Porto Alegre em 1861.
é algo que você precisa marcar, porque você agenda e vem conhecer o memorial. Essa extensão do aprendizado, principalmente para as crianças, e você também junta dentro dessa possibilidade do bilíngue, do português e do inglês principalmente, a educação financeira, porque o Silvio é economista, e é algo que muita gente diz, mas pouco politicamente se exercita isso na prática, de educar-nos, né, e os mais novos financeiramente. Essa atitude também sua aqui vai ser inovadora. Realmente é uma coisa que a gente vê pessoas adultas, não só crianças, que a base da educação financeira é porque a gente não aprende na escola isso, né? Não. Então é uma coisa super importante e passar isso para as crianças, eu acho que vai ser muito bacana para elas entenderem o básico e como funciona, né? Como funciona banco, o que entra, o que sai. Eu acho que vai ser muito bacana esse projeto social que a gente tem de aula de inglês, justamente por isso o memorial foi planejado desde o início por ser bilíngue, educação financeira e ciências pelo padre, que foi o que ele estudou, né? O Padre Roberto é algo transcendental. Na época que ele viveu, o que ele concebeu, os inventos e os estudos, nós somos e devemos, gente, ser muito gratos ao Padre Roberto. Procura conhecer, aqui em Itu principalmente. Gratidão eterna, isso é muito sério, gratidão eterna para vocês, porque isso faz parte da vida humana, do desenvolvimento humano, etericamente. É verdade, e a divulgação do padre, o padre foi um dos maiores cientistas brasileiros, que muita gente não o conhece, né? Então a gente quer combinar a divulgação do padre com o nosso projeto social aqui em Itu e região. Maravilhoso. Gente, isso é muito sério. Obrigado. Obrigado, um prazer recebê-los aqui. Amém, prazer é nosso.